Olá pessoal, Jorge Leal com vocês novamente em mais um vídeo sobre a prática da advocacia tributária. E hoje o assunto é substituição tributária. Pois é, o contribuinte, ele além de ser o sujeito passivo numa situação tributária, ele tem a obrigação de recolher o tributo que ele gera. A lei atribuiu também a ele o papel de substituto tributário, ou seja, ele vai ser responsável pelo recolhimento de um outro contribuinte. De qual contribuinte? Aquele que ele vende, desde que a mercadoria vendida, ela se inclua no rol de mercadorias sujeitas à substituição tributária. Como é feito isso? O cliente, normalmente, ele faz uma venda para um cliente menor, uma microempresa. O seu cliente, um contribuinte, alega ter feito uma venda para um cliente, um simples nacional, por exemplo, de um produto sujeito à substituição tributária. Ele, além de pagar o imposto desse contribuinte que se procurou, né, ele vai também ter que recolher o imposto incidente sobre a venda da mercadoria pelo contribuinte simples nacional. Esse instituto foi criado para o governo centralizar mais os recolhimentos. Vou explicar melhor. Digamos assim, gasolina, por exemplo, combustíveis em geral, né? Em vez do governo fiscalizar milhares e milhares de postos para ver se eles recolhem ou não o imposto, tá? Quando eu falo imposto, é ICM, o tributo, ICM, IPI, etc. PIS, COFINS, como ele simplesmente faz? O governo dá à distribuidora de combustíveis o papel de substituto tributário. Ao vender os combustíveis para os postos, ele vai recolher o imposto que deve, a distribuidora recolhe o imposto dela, que ela é a contribuinte, e vai também recolher o imposto que o posto teria que pagar. Ela vai cobrar sobre um valor projetado de venda, digamos lá que um valor projetado seja 40% do valor da venda. Então, a distribuidora vende o combustível a R$10 mil, né? Uma quantidade X, R$10 mil. E o posto vai vender essa mesma quantidade por R$14 mil. Então, a distribuidora pagará o imposto como substituto tributário sobre os 10 mil dela e recolherá também o imposto sobre a diferença, dos 4 mil. Então, ela recolherá o imposto do comprador, do adquirente, o simples nacional, por exemplo, no exemplo que eu citei, que por substituição tributária. Então, vejam que o governo diminui, assim, o número de contribuintes a serem fiscalizados. Como eu disse para vocês, a substituição tributária não é genérica, ela é aplicada a alguns produtos. E muitas vezes acontece de o contribuinte principal, no caso a distribuidora, não recolher o imposto do substituído. Aí é uma situação um pouco mais séria, porque digamos que se enquadra na apropriação indébita, porque o dinheiro não é dele, na verdade ele cobrou do outro contribuinte da operação seguinte, no caso nosso, de uma empresa do Simples Nacional, e deve recolher. Nesse caso, no papel da distribuidora, ela tem duas funções, como sujeito passivo principal, o contribuinte principal, e também o papel de substituto, no caso de ter que recolher o imposto do contribuinte da operação seguinte. Por que isso é importante? Porque o advogado tributarista, ele às vezes se dá com situações em que o contribuinte responsável pelo recolhimento, que é o substituto tributário, ele pode ser autuado sim, e pode procurar um advogado, mas também o substituído pode procurar o advogado, e você tem que saber desse papel substituído e substituto tributário. E no próximo vídeo eu falarei mais sobre essa questão, para a gente ter uma noção melhor sobre esse instituto do direito tributário. Muito obrigado e um abraço.